Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informo aos excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares que a sessão de hoje está transformada em comissão geral em função da aprovação do requerimento 715/96, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipene, para ouvir o senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o senhor chefe do Serviço de Informações Reservadas da Polícia Militar, que são convocados a comparecerem a esta casa para prestarem esclarecimentos sobre os fatos ocorridos no aeroporto de Brasília no dia 3 de março e veiculados na imprensa no dia 4 do mesmo mês. Ô, Filipene, chama aqui. Calma, Joãozinho. Você vai ter 10 minutos para interpelar, certo? Depois dele falar. Ele fala durante 30 minutos, prorrogáveis por mais 15. Em seguida, você fala por 10 minutos, interrogando, e os outros deputados têm 5 minutos. Depois você tem, se não me engano, 5 minutos para a réplica, ou tréplica. Agora, só pode exclusivamente sobre o assunto para o qual foi convocado, tá? Não, ele diz o seguinte. Não, tá escrito aqui, ué. Então aí já, só para dizer o nome, Sérgio Augusto escreve assim, mas pronuncia isso Porro, tá? Major Sérgio Augusto Porro. Secretário de Transporte, parabéns. É o seguinte. Ó. Somos bem como que explicitem o funcionamento daqueles organismos, a sua utilização. Tá, então, sobre isso, você pode perguntar. Extrapolou disso? Não. Vou ficar restrito a isso aí. Tentado do Buriti, você gosta? Não, tentado Buriti, não. Não tem nada a ver com isso aqui. Não tem que recear, não. Não é recear, não. Sabe, essas coisas, na verdade, a gente tem que disciplinar, porque o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. Então, quando você disciplina, é sobre o assunto que está especificado aqui, ele protege o deputado também. Entendeu? O Túlio queria vir falar sobre tudo na Polícia Militar. Ia fazer aqui uma bela exposição sobre o trabalho que ele está desenvolvendo. Tá? Isso não pode. Eu mesmo não deixei, isso não vale. Ele vai falar sobre o que está. Então, aí é a história que toma lá da cá. Vale para cá, vale para lá. Entendeu? Solicito. Pega o regimento interno para mim. Não. Solicito. Convido para compor a mesa o senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Túlio Cabral Moreira. Convido também para compor a mesa o senhor oficial de inteligência, Major Sérgio Augusto Porro. Ele vai ficar onde? Vai ficar de cá, né?
Informo aos senhores e senhoras parlamentares que, de acordo com o nosso regimento interno, o senhor secretário, ou melhor, o senhor comandante, na fase destinada à exposição, poderá falar até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos. Encerrada a exposição do senhor comandante, poderão ser formuladas interpelações pelos deputados previamente inscritos por até 5 minutos, exceto o autor do requerimento, deputado Tadeu Filipelli, que terá o prazo de 10 minutos e preferência na interpelação. Para responder a cada interpelação, o senhor comandante terá o mesmo tempo que o deputado que formulá-la. Atendidas as inscrições, poderá o deputado replicar, contestar a resposta ou solicitar maiores esclarecimentos ao senhor comandante, que disporá de igual tempo para a tréplica. Aos senhores líderes, após o término dos debates, será garantido o uso da palavra por 5 minutos, sem apartes. Alerto aos senhores expositores convocados. Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Túlio Cabral Moreira, e senhor Oficial de Inteligência, Major Sérgio Augusto Purro, que os senhores deverão se limitar ao objeto da convocação, assim como também os senhores e senhoras parlamentares, para suas considerações e indagações, deverão se limitar ao objeto da convocação. E a presidência será rigorosa com todos os, tanto expositores quanto interpelantes, para que seja mantido o tema da convocação. Para os parlamentares que ainda não têm, para os parlamentares que ainda não têm claro, porventura não tenham claro o objeto da convocação, o objeto da convocação se refere à prestação de esclarecimentos sobre os graves fatos noticiados por fatos ocorridos no aeroporto de Brasília no dia 3 de março, veiculados na imprensa no dia 4 do mesmo mês, bem como o funcionamento dos órgãos policiais secretos e sua utilização pelo chefe do Poder Executivo. Com a palavra o deputado João de Deus para a questão de ordem. Senhor presidente, eu discordo de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz que os convocados estão aqui só para responder sobre aquela arapongagem lá no aeroporto. Não é verdade. Eu, inclusive, quero saber do comandante-geral da polícia por que escalou os oficiais de praça para vir ver o depoimento. Eles não estão aqui... Deputado, Vossa Excelência, me desculpe, mas essa é uma questão que não está ainda em debate e nós não vamos iniciar o debate antes mesmo de conceder a palavra aos expositores. E mesmo que Vossa Excelência discorde, e Vossa Excelência pode fazê-lo, mas o regimento é absolutamente claro sobre esta questão. As autoridades de governo devem ser convocados por deliberação do plenário para prestar informações sobre assunto previamente determinado e o que é o objeto da convocação. Então, eu peço a Vossa Excelência compreensão e vamos dar início. Vossa Excelência terá a oportunidade de falar como deputado, como líder, e poderá apresentar os seus questionamentos. Se Vossa Excelência não me autorizar, eu vou fazer um requerimento para convocar o coronel Túlio para falar das outras questões, inclusive da CAB, da gestão dele, que houve fraudulência na gestão dele,
deputado, Vossa Excelência, como parlamentar, poderá fazer o requerimento que melhor entender deva fazê-lo. E, aliás, Vossa Excelência foi eleito para exercer plenamente o mandato de Vossa Excelência. A única observação que eu faço a Vossa Excelência e a todos os demais parlamentares é que nós devamos seguir rigorosamente o regimento interno, para o que eu peço a compreensão, não só de Vossa Excelência, como de todos os parlamentares. E, naturalmente, que é garantido pelo regimento interno que Vossa Excelência apresente requerimento, convocando não só o senhor comandante, bem como qualquer outra autoridade do governo do Distrito Federal, para prestar os esclarecimentos que Vossa Excelência entender sejam cabíveis. Eu passo a palavra ao senhor comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Túlio Cabral Moreira, por 30 minutos. Esclareço que o senhor terá 30 minutos, que prorrogáveis por mais 15, que deverá, junto com o oficial de inteligência, o senhor Major Sérgio Augusto Pur, usar este tempo de 30 minutos mais 15. Excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, muito digno presidente dessa Câmara Legislativa, excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli, que oportunizou a esse comandante-geral de estar aqui, essa oportunidade, para responder pela corporação, excelentíssimos senhores deputados, deputadas, senhores oficiais aqui presentes, sargentos, cabos, soldados, amigos todos, minha esposa, que me prestigia nessa oportunidade, muito obrigado por estarmos aqui também. Eu queria, inicialmente, que me permitisse, senhor presidente, de responder às questões que foram formuladas pelo deputado. Se não puder responder, pelo menos dizer que o comandante-geral da corporação, em nenhum momento, determinou ou obrigou que tivesse aqui algum policial militar. Ele simplesmente convidou. Eu fiz um convite aos oficiais, sargentos, cabos e soldados para que aqui comparecessem e estão aqui voluntariamente. Mas, se estão aqui obrigados, eu peço até que eles se retirem. Senhor comandante, eu solicito a Vossa Excelência que se restrinja ao objeto da convocação e que vá direto ao assunto, por favor. Então, eu vou fazer mais um pedido, se me permite. Nós hoje, policiais militares, estamos aqui hoje constrangidos. Estamos aqui lastimando a morte de um tenente, um jovem oficial, que perdeu a sua vida no dia de ontem, quando estava atendendo uma ocorrência de trânsito na 14ª Delegacia, e por causa de outra ocorrência a que foi obrigado a intervir, foi fulminado. E eu queria pedir a sua permissão para que os policiais militares aqui presentes se levantassem nesse momento e prestassem um minuto de silêncio, se possível, em memória e pela alma desse policial militar. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor comandante, que isso, naturalmente, pode ser feito por solicitação nossa ou de qualquer parlamentar e que nós fazemos solicitando a todos os parlamentares, todos os presentes, que prestem essa homenagem ao policial e a todos os policiais mortos em trabalho. Um minuto de silêncio em homenagem a todos os policiais mortos no exercício de sua função.
Restituo a palavra ao senhor comandante. É com muito orgulho que eu me dirijo a todos os parlamentares aqui presentes para dizer que a corporação se sente honrada em estar aqui representada por esse comandante-geral e dizer também que eu confesso que é uma situação ímpar na corporação, nós não temos essa experiência nesse trato com os parlamentares, o que é até uma lástima, poderíamos fazê-lo mais vezes. Eu, ontem à noite, procurei o presidente dessa casa para me informar sobre os procedimentos que eu deveria tomar no dia de hoje. E ele me informou que eu não poderia me ater a nada mais que não fosse objeto dessa convocação, porque eu mandei um ofício dizendo que eu queria ter a oportunidade de falar sobre a corporação, num breve histórico da corporação. Eu queria dissertar sobre os problemas administrativos, operacionais, algumas realizações, para depois entrar no objeto da convocação. Mas, infelizmente, eu não posso fazê-lo nessa oportunidade e queria, então, passar para o assunto, o objeto dessa convocação. Mas, antes disso, eu queria dizer que a Polícia Militar, o policial militar, ele vive numa situação de estresse que é muito grande, porque o policial é a segunda profissão mais estressante que existe no mundo. Só é sobrepujada pelos mineiros da mina de carvão. A criminalidade hoje é assunto de todos, essa síndrome de insegurança que está aí na sociedade. Todos debatem a segurança pública, todos têm opiniões a dar, e todos pensam, imaginam que a Polícia Militar ela tem um papel maior do que as demais nesse contexto. Pensam que o aumento de efetivo é uma solução. Outros dão a ideia que tem que aumentar o número de prisões. É o crime organizado, é a impunidade, é a mudança da lei. Tudo isso está no assunto do dia, todos se julgam no direito de dar opiniões sobre a segurança. Mas, na verdade, a polícia, especialmente a Polícia Militar, ela atua sobre os efeitos da desordem urbana, da falta de emprego, dos problemas sociais e culturais. Então, nós nos sentimos, às vezes, impotentes e temos também essa mesma sensação de insegurança. O crime, ele ocorre independente da presença do policial. Essa ilusão do superpoliciamento, de que em cada esquina, tendo um policial, a cidade é mais segura, no nosso conceito é o contrário. As cidades mais seguras são as cidades em que a polícia só faz o socorro. São as cidades do interior, são as grandes cidades do mundo, onde não há necessidade de ter um policial para vigiar cada cidadão. Porque o crime, ele normalmente acontece por amor ou por ódio. O homicídio independe da presença do policial. Ele vai continuar acontecendo, porque é inerente ao ser humano. E o tratamento dessas causas também extrapolam a segurança pública. Na verdade, a sociedade hoje, ela aceita vários tipos de crime. Ela aceita, por exemplo, o estelionato, aceita a desobediência civil, o contrabando, a contravenção, até mesmo o lenocínio. Mas ela reage ao homicídio, ao estupro, ao roubo, ao sequestro. E quem é que tem a missão primeira de combater? Quem tem a missão de policiamento preventivo ostensivo é a Polícia Militar. E o policial militar, ele tem que conhecer a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Nacional de Trânsito, todas as suas resoluções, tem que conhecer o Código de Posturas Municipais, e ele não tem sequer oportunidade de fazer uma consulta para agir. Ele tem que imediatamente tomar a decisão e agir, e por isso, às vezes, ele erra. Eu digo isso porque o policial também ele se frustra. Quando ele não consegue solucionar essa questão. E nós temos hoje toda a mídia e até pessoas que pensam que fazer somente críticas à corporação,
ver os defeitos, a falta de atuação, que isso melhora a segurança pública. Isso, na verdade, não melhora a segurança pública. O sistema de segurança pública, ele não é constituído somente da Polícia Militar. Tem a Polícia Judiciária, que faz a investigação, tem a Polícia Penitenciária. E, na verdade, todos esses segmentos têm a missão, o princípio de manter a ordem, assegurar a liberdade, os direitos à propriedade, a segurança individual e coletiva. E hoje nós vivemos num impasse, porque os direitos individuais estão hoje maiores que os direitos coletivos. E nós hoje estamos confusos, na medida em que o policial, o direito à vida, pretere tudo, mas, em nome dessa liberdade excessiva, pode de tudo hoje. Então, é muito complicado para nós agirmos hoje. Então, eu queria fazer essas breves colocações, porque a polícia, na verdade, hoje, a gente mesmo questiona se é o mal necessário ou é o bem essencial à comunidade. Nós temos que ter a polícia comunitária, mas, para ter a polícia comunitária, nós temos que dar dignidade ao policial, nós temos que trazer o policial para dentro daquela sociedade, daquela comunidade. E nós temos hoje 6.650 policiais sem residência. Então, tudo isso é muito difícil para que nós realmente nos integremos com essa comunidade a quem temos que servir. Eu queria passar aqui para a parte principal e dizer que eu vim aqui por dois motivos. O primeiro seria para tratar do dia 3 de março, quando um sargento Ferreira, no aeroporto, estava fazendo uma filmagem e foi abordado e teve a sua máquina, o filme, retirado, e depois gerou uma polêmica da possibilidade de ele estar investigando a vida de algum deputado. Eu quero dizer que, no dia 3 de março, eu já era comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. O sargento Ferreira não era subordinado, pertencia à Casa Militar, que o chefe da Casa Militar, na oportunidade, abriu uma sindicância essa que foi remetida para o Ministério Público, não posso dizer qual é o andamento, não estou acompanhando, e também uma cópia dessa sindicância foi para a Secretaria de Segurança Pública. O único conhecimento que nós tomamos dessa sindicância foi um pedido que foi feito no processo para uma informação que veio à Polícia Militar e retornou à Casa Militar. Nesse mistério, eu me sinto prejudicado para poder abordar esse assunto com mais profundidade. O segundo item que eu queria, inclusive, passar às mãos depois do presidente, que seria a Polícia Secreta, que, na verdade, seria sobre o nosso serviço de inteligência. Como nós tivemos uma convocação simultânea, o meu chefe de serviço de inteligência, que é o Major Purro, está aqui, eu queria passar a palavra para que ele pudesse fazer a leitura das considerações, os conceitos, objetivos e o amparo legal que regula a atividade de inteligência da Polícia Militar. Queria dizer, antes disso, que todos esses procedimentos são regulados desde a Constituição, no artigo 144, que cabe à Polícia Ostensiva a preservação da ordem pública, é em nome da preservação da ordem pública que se faz o serviço de inteligência, para que se façam os planejamentos de segurança, bem como pela Lei 6.450, de 14 de outubro de 77, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar. E nessa organização básica, dentro do Estado-Maior do Comando-Geral da Polícia Militar, nós temos uma seção que se chama Assuntos Relativos a Informações e Inteligência da Polícia Militar. Nós temos mais o R200, temos também o Decreto 4.284, de 4 de agosto de 78, que regulamenta a aplicação da Lei 6.480. 450. Todos esses documentos são publicados em Diário Oficial, é do acesso de todos, e eu queria somente encerrar aqui e dizer que, além de todos os serviços de inteligência que são feitos na seção de Estado-Maior, nós realizamos diariamente um sem número de inquéritos, sindicâncias e averiguações.
que não deixam de ser objetos de busca de informações para a elaboração de relatórios de assuntos para os quais foi determinado. Eu queria, então, passar a palavra, se me permite, para o Major Porro, que vai fazer a leitura. Já tem a cópia. E eu passo a mão do deputado Geraldo Magela a cópia do documento que trata do assunto. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, excelentíssimos senhores deputados, ilustríssimo senhor coronel comandante-geral, ilustríssimos senhores oficiais e praças da Polícia Militar aqui presente. Pois não. Senhor presidente, pela ordem. Tendo em vista que o requerimento é um requerimento de autoria do deputado Filipelli, da bancada do PMDB, e que esse documento parece, salvo o melhor juízo, que fundamenta aquilo que vai ser dito pelas pessoas que estão aqui na qualidade de depoentes nessa tarde, eu gostaria que fosse dado vistas ao deputado Filipelli do referido documento. Boa tarde a todos. Convocados que fomos para aqui comparecer, aproveitamos essa oportunidade para externar o nosso pensamento, o nosso entendimento acerca de como deve ser desenvolvida, como é desenvolvida doutrinariamente a atividade de inteligência no âmbito da Polícia Militar. Para abordar esse assunto, teceremos algumas considerações iniciais, logo em seguida, a concepção da atividade de inteligência policial militar, os objetivos dessa atividade, o amparo legal, as atribuições do sistema de inteligência e um breve comentário sobre a utilização de seus serviços. Senhores deputados, em diversas épocas da história da humanidade, governos totalitários impingiram o caráter de polícia política quando organizaram e utilizaram seus serviços de informação e de segurança do Estado. No plano nacional, segundo afirmam estudiosos do assunto, alguns equívocos teriam ocorrido no emprego dos serviços de inteligência, quando estes, ao extrapolarem as suas atribuições de assessoramento no processo decisório, desenvolveram atividades de execução que, por sua competência funcional, não lhes cabia exercitar. Tudo isso vem contribuindo decisivamente para que a opinião pública veja a inteligência como uma atividade nociva ao cidadão. Por isso, tem sido difícil a sua aceitação e legitimação como um instrumento indispensável à garantia dos fundamentos em que se assenta o Estado Democrático de Direito, no qual está organizada a nação brasileira. No entanto, tenho a convicção de que esta má fama não deve ser razão para se considerar o ramo da inteligência dispensável em uma instituição como a Polícia Militar. Proteger a sociedade, prevenindo a prática de delitos, pressupõe antecipação às ações dos delinquentes. Portanto, se a organização policial planeja o seu emprego tendo como principal instrumento os levantamentos estatísticos de crimes consumados, não estará certamente cumprindo com eficácia a sua função de dissuasão ao virtual criminoso, nos seus propósitos de delinquir. Devemos considerar ainda que a ação delituosa praticada com dolo consubstancia-se na vontade do agente que a pratica em deliberadamente opor-se às regras de convivência social, usurpando o direito de outrem. Por isso, ao perpetrar o seu intento nocivo ao interesse coletivo, procura agir velada e dissimuladamente, tanto no planejamento quanto na execução dos seus planos, pois o fator surpresa é o seu maior trunfo. Desvendar quais são esses planos e antecipar-se aos seus efeitos é, pois, o maior dos desafios ao planejamento da ação policial.
É sob essa ótica que defendo a atividade de inteligência como uma ferramenta de fundamental importância ao planejamento do eficaz emprego da força policial na proteção dos cidadãos, esperando que ela venha a ser incrementada e prestigiada em todas as corporações policiais militares e em todas, evidentemente, todas as corporações policiais. Lembremos que o Estado Democrático de Direito em que se constitui-se a República Federativa do Brasil não se fundamenta, não tem fundamentos apenas, não tem como fundamento apenas a soberania nacional, o que por si só já justifica a existência de um serviço de inteligência voltado para o campo externo. Mas, acima de tudo, se assenta também nos fundamentos de cidadania. Entendo que o bem-estar social, e aí se enquadra a segurança pública, é parte dos alicerces em que a cidadania se concretiza. Senhores deputados, com esses argumentos, fico na expectativa de que, a partir deles, a inteligência policial militar passe a contar com o vosso apoio para consolidar-se e ser legitimada como um instrumento indispensável ao assessoramento do processo decisório, que vai definir para cada caso quais as variáveis do policiamento ostensivo resultarão de maior eficácia nas ações policiais voltadas para o cumprimento das atribuições constitucionais das corporações destinadas ao exercício da polícia preventiva. Bem, essas são as impressões que eu tenho acerca da necessidade da atividade de inteligência. Agora vejamos a concepção de como é encarada a atividade de inteligência no âmbito policial militar. O sucesso de uma organização está condicionado tanto ao uso eficaz dos seus recursos tradicionais, como equipamento, instalações, recursos humanos, quanto na sua capacidade de conhecer o universo em que atua. Esse fato se torna mais significativo à medida que as organizações modernas se defrontam com ambientes progressivamente mais complexos e em constante mutação, exigindo-lhes um permanente acompanhamento de suas evoluções. Considerando-se que o acerto na tomada de decisão depende da eficácia do planejamento e do controle, o processo decisório não pode prescindir de informações oportunas, de conteúdo adequado e confiável. Disso tem que estar consciente as autoridades sobre as quais recai a responsabilidade de decidir, para que possam dar o devido valor a essa atividade. Os sistemas de informações, por sua vez, devem primar por procedimentos que visem captar o que acontece na área onde a organização desenvolve suas atividades, apresentando a cada nível decisório, de forma mais ampla possível, os subsídios necessários ao planejamento e acompanhamento das suas ações. A capacidade de resposta às exigências do ambiente externo é determinada fundamentalmente pelas condições operacionais internas. Como decidir, por exemplo, de que forma deverá estar equipada uma tropa para agir sem que se conheça o ambiente em que vai atuar e o comportamento e as intenções do elemento adverso. Ou decidir sobre quais setores merecem prioridade na alocação de policiamento preventivo sem uma perfeita visão das áreas críticas de criminalidade. Portanto, planos operacionais eficazes precisam ser calcados em dados oportunos e confiáveis, obtidos, evidentemente, nos ambientes em que deverão ser aplicados. Considerando-se que a Polícia Militar é uma instituição voltada para a manutenção da ordem pública, através de policiamento ostensivo em variados tipos e processos, o sistema de informações deve nortear os seus esforços no trabalho de identificação dos anseios da comunidade nesse campo e na investigação de pontos críticos de criminalidade existente no seu universo de atuação. Ao policial de serviço, por sua vez, devem ser oferecidas condições para que domine o ambiente em que vai atuar, estando em condições de identificar, além dos usos e costumes da comunidade, onde e como atuam quaisquer indivíduos que possam perturbar a ordem pública. Paralelamente, por força de sua condição de força auxiliar reserva do Exército, a corporação não pode descuidar-se também de suas responsabilidades no campo da segurança interna.
Além disso, a solidez da estrutura organizacional é, sem dúvida, um dos alicerces no qual deve apoiar-se a administração, visando alcançar os seus objetivos. É necessário, pois, conhecimento claro do ambiente organizacional, de forma a prevenir possíveis problemas que possam afetar o moral e o espírito de cooperação do público interno, o que fatalmente refletirá na qualidade do trabalho apresentado à comunidade. A busca sistemática de informações corretas, originada em fontes fidedignas, é fundamental para a retroalimentação do processo decisório organizacional. Proporcionará à corporação condições de redimensionar os seus projetos iniciais, com o intuito de aperfeiçoar a eficiência de suas ações em prol da comunidade e, ao mesmo tempo, de seus próprios recursos humanos. No planejamento de segurança pública, há que se entender a atividade de inteligência inseparável da área operacional. Buscar-se-á, portanto, formas de integração dessas duas áreas em todos os níveis organizacionais. Nesse sentido, surge como referencial a metodologia de trabalho no Estado-Maior, o que deve ser adotado de forma sistemática nos estudos desenvolvidos nos diversos níveis de comando. Bem, vejamos agora os objetivos elencados para a atividade de inteligência na Polícia Militar. Objetivo do sistema de inteligência: assessorar de forma eficaz e permanente o comando da corporação, no planejamento e acompanhamento de suas políticas, especialmente no atendimento aos anseios do público interno e na melhoria da qualidade do serviço prestado à comunidade. Aumentar o nível de produtividade dos segmentos responsáveis pelas informações, adequando-os à realidade da corporação. Desenvolver e estimular a integração do sistema de inteligência, em especial com a atividade operacional e com os demais segmentos da corporação de maneira geral. Atingir a eficácia no desenvolvimento da atividade de inteligência a partir da racionalização do emprego dos recursos disponíveis. Capacitar e aperfeiçoar os recursos humanos envolvidos na obtenção de dados e na produção de conhecimento. Incrementar a busca de dados com prioridade para a produção de conhecimento no campo da segurança pública. Sistemar procedimentos e definir objetivos quanto à produção de conhecimento sobre o ambiente organizacional, de forma a prevenir possíveis problemas que possam afetar o moral e a coesão dos vários segmentos da corporação e o conceito desta perante a sociedade. Aperfeiçoar a estrutura e os procedimentos de todos os órgãos do sistema de inteligência a partir da modernização administrativa e operacional. Desenvolver na corporação uma correta mentalidade de cooperação espontânea com o sistema de inteligência, fundamentada na compreensão e reconhecimento de sua importância para o planejamento e o controle das atividades desenvolvidas pela instituição. Bem, esses são os objetivos gerais elencados pela atividade de inteligência para desenvolver as suas atividades. Vejamos agora o amparo legal para a existência, para a execução desses serviços. Preliminarmente, nós falamos da competência da Polícia Militar, que é uma polícia voltada para a preservação da ordem pública, uma polícia preventiva. Então, tem que atuar com antecedência. A própria Constituição Federal nos diz, no artigo 144, parágrafo 5º, que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Já na Lei Federal 6.450, de 14 de outubro de 77, Lei de Organização Básica, e regulamentada pelo Decreto 4.284, de 4 de agosto de 78, está disposto sobre a organização básica da Polícia Militar e prevê em seu artigo 14. O Estado-Maior compreende 3 seções. Letra B, segunda seção do Estado-Maior, conhecida pela sigla PM2. Tem como incumbência assuntos relativos à atividade de informações, atividade de inteligência policial militar.
O decreto 4.284, ele praticamente repete essa colocação, só que passa a ser artigo 16, fazendo a mesma colocação. Sessões, segunda sessão do Estado-Maior, assuntos relativos à inteligência policial militar. O decreto 88.777, de 20 de setembro de 83, aprova o regulamento para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. É o R200. No capítulo 7 das prescrições diversas, ele informa, no artigo 41, que as polícias militares integrarão o serviço de informação do Exército conforme dispuserem os comandantes de Exército ou comandos militares de área, nas respectivas áreas de jurisdição. E, finalmente, o serviço de inteligência é regulado pela portaria reservada do comandante-geral, número 057, de 20 de julho de 94. No seu artigo 3º, essa portaria informa que constituem o sistema de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal o conjunto dos segmentos dos órgãos de direção, apoio e execução, organizados e dotados de pessoal especializado tecnicamente, para, no exercício da atividade de inteligência, reunir, analisar, interpretar e difundir dados ou conhecimentos de interesse policial militar. No seu parágrafo único, a atividade de inteligência policial militar destina-se a subsidiar, dentro de sua especialidade, o processo de tomada de decisão nos diversos escalões organizacionais da corporação. Artigo 5º. Compete ao sistema de inteligência exercer com exclusividade a atividade de inteligência policial militar, na PMDF, produzindo conhecimentos referentes a assuntos voltados à preservação da ordem pública e dos assuntos institucionais da corporação, mediante aplicação de metodologia para a produção de conhecimento. Vejamos as atribuições do sistema de inteligência. O sistema de inteligência da Polícia Militar possui cumulativamente atribuições normativas, de assessoramento de alto nível e executivas de inteligência. Como órgão normativo, segundo as diretrizes do Comando Geral, compete à segunda seção do Estado-Maior elaborar, atualizar e fiscalizar o cumprimento de todas as normas, diretrizes e planos voltados para a racionalização e eficácia do funcionamento do sistema de inteligência da PMDF e consolidação da doutrina de inteligência policial militar, isto é, consolidar o correto entendimento de como deve ser encarada a atividade de inteligência. Como órgão de assessoramento de alto nível, inserido que está na estrutura do Estado-Maior, e como órgão central do sistema de inteligência, compete à segunda seção assessorar o comandante-geral e o chefe do Estado-Maior, exercendo as atribuições próprias de uma seção de Estado-Maior, produzindo conhecimento específico sobre fatos relevantes no que concerne aos assuntos institucionais e à ordem pública. Como órgão executivo de inteligência, compete à segunda seção exercitar todas as atividades necessárias ao eficaz funcionamento do sistema de inteligência, em suas atribuições específicas de produzir e salvaguardar conhecimentos, tais como produzir conhecimentos e difundi-los ao Comando Geral e às unidades operacionais e órgãos de apoio da corporação, bem como aos órgãos congêneres de outras coirmãs. Subsidiar o comando de policiamento e comandos de policiamento regionais com conhecimentos que contribuam para a eficácia e racionalidade dos planos de emprego operacional da corporação, no cumprimento de suas atribuições de polícia de preservação da ordem pública. Estabelecer o intercâmbio de conhecimentos com a Polícia Judiciária e com outros órgãos de inteligência do Distrito Federal. Orientar e conduzir as atividades voltadas para o ensino e a instrução no campo da inteligência policial militar no âmbito da corporação. Acompanhar a situação criminológica do Distrito Federal, identificando as áreas de incidência de crimes, contravenções, perturbação da ordem ou sua iminência no Distrito Federal.
acompanhar todos os casos ou fatos que comprometam ou ponham em risco o nome da corporação ou nos quais se achem envolvidos policiais militares, apoiar as ações de polícia judiciária naquilo que compete à Polícia Militar na apuração de crimes perpetrados por policiais militares. Senhor Major, o senhor tem mais 15 minutos. Obrigado. Como prorrogação. Dentre as principais atividades desenvolvidas pela sessão, vamos destacar algumas. Acompanha e apoia trabalhos desenvolvidos pelas suas agências locais, os seus P2 de unidade, com vistas a fiscalizar o seu correto emprego. Realiza, com a cooperação das agências das unidades, com os seus P2, a identificação desses pontos críticos de segurança nas áreas onde estão sediadas essas unidades. Locais de acidentes, distribuição de tóxicos, perturbação da ordem, enfim, uma gama de irregularidades, para que seja eficaz o emprego do policiamento ostensivo. Identifica também anseios e reivindicações do público interno e da comunidade, propondo ao comando linhas de ação a seguir. Controla a instauração de procedimentos apuratórios, IPMs, sindicâncias, apurações sumárias, de acordo com a orientação do comandante-geral. Apoia os encarregados de IPMs e sindicâncias nas investigações dessas infrações. Recebe, encaminha ou apura denúncias de conduta irregular de policiais militares. Elabora diariamente resenhas de fatos relevantes para a segurança pública, de serviços realizados, de ocorrências de vulto, de notícias de interesse para a corporação, para que seja difundido ao Comando Geral e ao setor operacional da corporação. Elabora mensalmente relatórios estatísticos sobre assuntos de segurança pública e assuntos institucionais. Procede levantamentos junto à Justiça, junto à Polícia Civil, quanto a registros criminais de candidatos a ingresso na corporação. Mantém uma estreita ligação com a Polícia Civil, cooperando na elucidação de crimes em que se achem envolvidos policiais militares, como vítima ou como autor. Realiza o controle da aquisição de armas e expedição de porte de arma para os policiais militares. Identifica deficiências e propõe medidas em termos de segurança orgânica nos diversos segmentos da corporação. Apoia o ensino e a especialização em inteligência policial militar dentro da corporação. Então, essas são algumas das atividades que nós elencamos aqui, como dentre as principais. E vamos passar agora, então, fazer um breve comentário sobre a utilização desses serviços. A atividade de inteligência policial militar destina-se a subsidiar, dentro de sua especialidade, o processo de tomada de decisão nos diversos escalões da estrutura da Polícia Militar. Em suma, em produzindo conhecimentos satisfatórios para que haja um eficaz emprego da Polícia Militar, o usuário desse serviço não é outro senão a sociedade. De acordo com a legislação específica, constituem atribuições deste órgão reunir, analisar, interpretar e difundir dados ou conhecimentos de interesse policial militar, objetivando subsidiar, dentro de sua especialidade, o processo decisório nos diversos escalões da estrutura da corporação. Destina-se ainda, nos termos da legislação vigente, suprir o setor operacional da corporação com conhecimentos que viabilizem o emprego de tropa de forma racional e eficaz, com base em levantamentos sobre criminalidade efetuada nas diversas áreas do Distrito Federal. Concluindo, este órgão está voltado tão somente para os aspectos que interessem à ordem pública e ao campo institucional, não se constituindo como objetivos da atividade de inteligência o de servir a pessoas ou grupos de pessoas em seus interesses individuais, mesmo que estejam inseridos em uma estrutura de poder. Senhores, finalizo essas colocações, agradecendo a oportunidade que me é oferecida em poder falar sobre essa atividade um tanto quanto discriminada, um tanto quanto mal compreendida, esperando que com essas colocações eu possa ter oferecido aos senhores alguma coisa que possa fazer com que a nossa atividade seja encarada com a dignidade que merece.
eu tenho cerca de 1 ano e meio que estou chefiando essa sessão, e afirmo aos senhores, o faço com grande orgulho, pela importância que essa atividade representa dentro da vida da corporação para o planejamento operacional. Me orgulho em ter, sob meu comando, profissionais tão abnegados, verdadeiros heróis anônimos, que muito fazem e pouco aparecem como benefício próprio. Eles se realizam, assim como eu me realizo, ao ver que o produto do nosso trabalho é utilizado em benefício da sociedade. Muito obrigado. A partir deste momento, nós passaremos a ouvir os senhores parlamentares que desejarem fazer indagações ao senhor comandante e ao chefe do Serviço de Informações. E damos início, passando a palavra ao autor do requerimento, excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli, que terá 10 minutos. A presidência informará inicialmente com 7 minutos, deputado, e depois... Não há prorrogação para os parlamentares. São 10 minutos, a presidência informará a Vossa Excelência com 7 e, em seguida, com os 10. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, oficiais aqui presentes, demais elementos que compõem a gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, pessoal da imprensa, Coronel Túlio, comandante da Polícia Militar, senhor chefe do Serviço de Inteligência, familiares do Coronel Túlio aqui presentes. Eu gostaria inicialmente de esclarecer a admiração e respeito que eu tenho pela Polícia Militar. A profunda admiração pela corporação. E é esse motivo de sempre defender, em todas as abordagens que eu faço sobre a Polícia Militar, também sobre a Polícia Civil do Distrito Federal, eu ressalto a grande diferença e o nível que se encontram essas corporações do Distrito Federal. Com certeza, as melhores do nosso país e que serviriam de referência a qualquer outro Estado. O motivo que me trouxe a convocação do senhor comandante-geral da Polícia Militar foi justamente movido por esta preocupação, em continuar mantendo este mesmo grau, esse mesmo cuidado no comportamento desta corporação. Eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a Polícia Militar cabe todo o nosso respeito. Porém, a todo cidadão do Distrito Federal também é exigido o mesmo respeito. O motivo que me traz aqui é exatamente impedir que uma corporação seja usada indevidamente para servir propósitos de algumas pessoas encasteladas do poder. Todas as palavras que eu utilizar aqui, Coronel Túlio, eu retirarei, inclusive, farei questão de retirar desse próprio manual. Apesar de ter tomado conhecimento minutos atrás, eu tenho certeza que ele será suficiente para nos dirigir durante toda a nossa abordagem. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que, em pleno governo que se diz democrático popular, nós venhamos tomar conhecimento da maior violência até hoje praticada nos últimos anos no Distrito Federal, que foi bisbilhotar a vida de um parlamentar de oposição, utilizando-se elementos da Polícia Militar. Em momento nenhum, como representante do povo, ou como simples cidadão, podemos permitir tal agressão, tal violência. E insisto mais. Insisto também que essa casa, nos últimos tempos, passou a receber igual tratamento por essa corporação. Não podemos admitir que, em todas as correspondências trocadas entre a Polícia Militar, a partir do momento que Vossa Senhoria passou a exercer o comando, e esta casa, sejam sempre no sentido de postergar informações,
sempre no sentido de omitir informações. Em última instância, desrespeitando essa casa. O próprio momento que vivemos neste plenário, parece que segue o mesmo roteiro. Ora, como um comandante-geral da Polícia Militar, convidado a prestar informações nesse plenário, sobre atos claros, específicos, que o presidente desta casa, inclusive, toma o cuidado de proteger e balizar, possa apresentar aqui e, como primeira instância no seu depoimento, limitações de informação. Nesse momento, Coronel Túlio, eu não pergunto aqui se aquele sargento que se encontrava naquela tarde no aeroporto de Brasília, bisbilhotando a vida dos deputados de oposição, pertencia ou não, diretamente, ou estava subordinado ou não, estava lotado ou não, à Polícia Militar ou Gabinete Militar. Por quê? Se tomarmos o documento que Vossa Senhoria entregou neste momento, um dos itens diz exatamente o seguinte: acompanhar todos os casos ou fatos que comprometam ou ponham em risco o nome da corporação ou nos quais se acham envolvidos policiais militares. Pois bem, Coronel, nesse ato estava envolvido um policial militar, notoriamente conhecido, de amplo conhecimento pela imprensa, determinado pelo senhor governador uma comissão de sindicância. E aí eu pergunto, aonde fica a P2 nesse momento? Aonde está exatamente esse compromisso da P2? Que fica, inclusive, dentro aqui, ó, atribuições do sistema de inteligência. Em momento nenhum, Coronel Túlio, nós podemos admitir que uma visita a esta casa, quem visita esta casa, em função da própria atribuição da PM2, ou da P2, sejam colocadas as respostas, ou tentado omitir a verdade através desse artifício. Por quê? Antes de tudo, é função da P2, exatamente isto que está aqui escrito. Como é função da P2 também, eu vou ler, o que me deixa muito aliviado, Coronel Túlio, porque me tira, inclusive, qualquer dúvida que eu poderia ter. Diz o seguinte: este órgão está voltado tão somente para os aspectos que interessem à ordem pública e ao campo institucional, não se constituindo como objetivos da atividade de inteligência o de servir a pessoas ou grupo de pessoas em seus interesses individuais, mesmo que inseridos numa estrutura de poder. Dentro desse enfoque, e aqui é pena que o tempo seja pequeno, que eu trouxe aqui todas as correspondências ao longo do ano e meio trocado com a PM, onde que sempre foram feitas tentativas de omissão. As notícias de jornais sobre o caso. E vou tentar ler, nos 3 minutos que me restam, as perguntas que eu gostaria que fossem respondidas, não em função desse sargento pertencer ou não, estar subordinado ou não, ou melhor, estar engajado ou não dentro do comando da Polícia Militar e sim ao Gabinete Militar. Mas sim, por ser função da P2, conforme declarado por Vossas Senhorias em visita nesta casa. Gostaria das seguintes perguntas. Por que o sargento Ferreira da Silva fez aquele filme no aeroporto no dia 3 de março e quais foram os objetivos? Se existe a Polícia Civil e a Polícia Judiciária responsável por investigações criminais, por que, ainda hoje, em plena capital da República, em um governo que se diz democrático e popular, a Polícia Militar mantém ainda em seus porões os famigerados arapongas e dedos duros que deveriam ter sido aposentados, inclusive a determinação do senhor governador? Gostaria de saber
se o senhor concorda com esse tipo de prática da P2, quando utilizada nesta forma indevida. Gostaria de saber algumas considerações do senhor. Por que o senhor não entende como crime esta função da P2 em bisbilhotar, conforme declarado pelo senhor, em letras garrafais, em jornal desta cidade, violentando o artigo 5º da Constituição Federal? Gostaria de saber, além de parlamentares da oposição, quem mais a P2, comandada por Vossa Senhoria, investiga? Quais os sindicatos que foram investigados pela P2? Qual o resultado da sindicância sobre a ocorrência do aeroporto que foi anunciado naquela época pelo próprio governador? E gostaria aqui, Coronel Túlio, que não fosse declarada desconhecimento, porque é função da P2 acompanhar esses fatos, inclusive onde envolvam policiais militares. Queria saber, sobre o sargento Ferreira, afastado de suas funções, qual o seu atual paradeiro? Se a P2 foi realmente extinta ou não, conforme declarou o governador Cristóvão. Textualmente, mandei suspender todas as ações desse tipo, que ele tinha conhecimento em março de 95 que estavam sendo realizadas pela P2. Se essas... Senhor presidente, eu peço compreensão de Vossa Excelência, em virtude da importância do assunto, e em virtude também das próprias dificuldades colocadas aqui pelos próprios depoentes. Eu só solicito a Vossa Excelência que seja bastante objetivo. Pois não, serei bastante objetivo, senhor presidente. Gostaria de saber se esses atos são de conhecimento ou não do senhor governador. Queria saber também quais as conclusões que os serviços de inteligência da PM chegaram acerca do episódio conhecido por atentado do Buriti. Deputado, este assunto não consta da convocação. Senhor presidente, é um assunto que é relacionado com a Polícia Militar. Não consta da convocação. O senhor, comandante, está desobrigado de responder. Perfeito. Senhor presidente, eu me daria extremamente feliz se esse fosse retirado, mas os outros fossem respondidos a contento. Continuando. Por que o senhor não teve a preocupação de eximir a P2 de qualquer envolvimento no caso do Buriti? O senhor conhece o laudo pericial sobre o atentado? Se não parece estranho que os tiros foram efetuados de um veículo quase parado e que nenhum sentinela tenha visto e ouvido nada. Deputado. E que, diante dos fatos levantados pela imprensa local, que deixa no ar um clima de suspeição e um cheiro de armação, não seria correto que, em nome do passado de nossa Polícia Militar, a verdade fosse restabelecida. Obrigado. Todas as últimas perguntas, o senhor está desobrigado de responder. Deputado Filipe, se Vossa Excelência puder fornecer uma cópia. Passo a palavra ao comandante para a resposta por 10 minutos. Agora não tem prorrogação mais não. Não deixa o quê, rapaz? A pergunta, eu posso ter elas aqui? Deixa. Quero saber. Nobre deputado Tadeu Filipelli, eu agradeço inicialmente as referências elogiosas feitas à corporação e tentarei, não com a sua facilidade de expressão, tentar responder às muitas perguntas que me foram elaboradas. Está faltando pergunta aqui. Está faltando uma folha. Começa da pergunta número 12, está faltando uma. Ah, tem aqui, né? No verso? Não. Está faltando as primeiras perguntas aqui. Hein? Ah, não, assim mesmo. Começa. Ah, foi no suprimido. Não, mas a pergunta número 12 já começa sobre os sindicatos. Está certo. Então tá bem. Algumas coisas. Deputado, eu quero dizer o seguinte, que a sindicância que foi feita sobre o caso, ela foi
aberta pelo chefe da Casa Militar. A tramitação da sindicância ela é restrita àquele órgão. Daquele órgão ele passa para o Ministério Público. A Polícia Militar não tem nenhuma ingerência, não tem nenhuma participação, nem teve nenhum depoimento colocado naquela sindicância. O resultado dessa sindicância só pode ser obtido junto ao Ministério Público, que até o momento não deu nenhum resultado. Infelizmente, depois da remessa ao Ministério Público, cessa a atuação até da própria Casa Militar. É o que eu tenho para responder sobre o resultado da sindicância, que não é dado ao Comando Geral, nem à Polícia Militar, nem à P2. A P2 acompanha, sim, que o processo foi para o Ministério Público, mas não pode ter acesso ao corpo da sindicância. Sobre o serviço e a expressão pejorativa de Arapongas, eu quero dizer que todo policial militar é um agente de informações. Se assim não fosse, ele não teria condição sequer de ser policial. Isso é uma expressão que nós abominamos na corporação, deprecia todos os policiais militares, porque somente através das informações nós poderemos combater o crime. A Polícia Militar tem um caráter preventivo, ostensivo, mas ela é muito exposta na medida... Senhor Jorge, senhor presidente, eu entendo que, deputado. inclusive... Não, mas eu entendo que é o próprio... Não, agora vamos colocar o negócio dos eixos. Eu entendo que que os próprios esclarecimentos foram prestados pela P2, dizem claramente que o serviço de informação é para subsidiar o uso da corporação como um todo. São questões estratégicas. Deputado... E aí nós estamos vendo... Não, espera um pouquinho. Não, deputado... Senhor presidente... Não, deputado, eu quero só esclarecer que Vossa Excelência terá, ao final, ainda a possibilidade de usar da palavra. Porque se for, durante a explicação, Vossa Excelência tiver que polemizar, não há como chegar às respostas. Bom, eu estou usando a expressão do próprio deputado e estou solicitando até que todos aqui presentes não façam mais referências dessa maneira à corporação, porque não é a expressão correta. Sendo assim, toda a Polícia Civil seria, então, composta dessa maneira e não seria a expressão correta. Então, eu reafirmo aqui, todos são testemunhas na corporação, que nós não temos esse serviço para agir de forma pela qual foi colocado aqui. Nós, sim, usamos o serviço de inteligência da corporação para subsidiar as nossas ações, para colocar o nosso policiamento, para que o homem, ao ser colocado naquele local, não tenha e não aconteça o que aconteceu ontem, por exemplo, com o tenente que foi baleado. E assim acontece todas as mortes policiais militares. É talvez por uma falta de mais informações sobre o local onde está atuando o policial militar. O senhor governador não pode determinar que se acabe esse serviço. Ele tem que fazer uma proposta, sim, uma proposta de alteração de uma lei federal, que não é só uma lei, são 3 leis federais que regulam o serviço de inteligência, e aí não só da Polícia Militar. Todas as polícias militares do Brasil têm um serviço de inteligência, todas as Forças Armadas brasileiras têm a seção de inteligência em seus quadros orgânicos, em sua estrutura organizacional. Então, não pode ser extinto esse serviço, sob pena de falir o próprio serviço de segurança pública prestado pela Polícia Militar. Eu, quando disse no jornal que não era crime, e que foi objeto de uma reportagem, eu disse que, realmente, fotografar, filmar em local público não é crime. Foi essa pergunta que me foi feita na oportunidade. Não vi aí nenhum crime. Subtrair, sim, um objeto que estava com a pessoa sob o título de que ela estaria fazendo um serviço de investigação, aí sim pode ser um crime. E se usado com força, é um roubo. Então, foi uma subtração de uma fita de alguém que estava filmando, que não me interessa quem. E segundo se diz do corpo da sindicância, que eu não tenho conhecimento da sua totalidade, que a conclusão é que esse sargento, já me adiantando, que não faz essa pergunta, que ele estaria fazendo a cobertura de uma segurança de um senhor chamado Edmilson, que em mais de uma oportunidade, eu, inclusive, como chefe da Casa Militar,
Fui solicitado por ele para reforçar a sua própria segurança, para trocar os elementos da sua própria segurança. Seguidamente ia ao meu gabinete e, em nenhuma oportunidade, eu determinei que um outro carro acompanhasse e fizesse a cobertura do carro do qual estava sendo utilizado, e ele ficou apavorado porque tinha 2 carros já seguindo ele, e não era verdade. Então, eu estou fazendo essa colocação porque não vejo realmente nenhum crime, e filmar em local público não é crime, subtrair uma fita sim é crime. Quem investiga, a Polícia Militar, não investiga a vida de nenhum cidadão de bem e só investiga no caso de segurança pública. O artigo 5º da Constituição, inclusive artigo 33, nos direitos individuais... Não, eu estou falando do 33 mesmo. O 10 é outra coisa. O 10 são invioláveis a intimidade. Eu estou falando do 33. No artigo 33, diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo, ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu não vou analisar aqui o segundo aspecto do ressalvados. Eu quero dizer que no parágrafo 1º, eu digo para todos os deputados aqui que podem formular, não em nome só do habeas data, pode solicitar à corporação que será prestado prontamente qualquer informação sob pena de eu estar faltando à verdade, sob pena de ser incriminado por estar faltando à verdade, sobre a investigação, se é feita sobre qualquer parlamentar aqui dessa casa, ou qualquer cidadão dessa cidade, que não seja somente aspectos referentes à criminalidade. O sargento Ferreira, eu repito, ele foi e pertence ainda à Casa Militar, se não me engano. Ele faz parte do Serviço de Segurança da Casa Militar, e pelo que eu conheço da Casa Militar, porque fui chefe da Casa Militar durante 1 ano e 2 meses, não existe dentro da estrutura da Casa Militar nenhum serviço de inteligência e nem com outra denominação. Existe, sim, um serviço de segurança que é feito a figura do senhor governador, dos familiares, bem como das instalações da residência oficial. E tudo mais que existe ali é em função da estrutura orgânica do regimento da Casa Militar. Então, qualquer informação a respeito, certo? Interromper, espera, não estou acostumado com isso, é assim mesmo? É assim mesmo, vou continuar, você tem muito tempo. Eu só queria, então, entre as várias perguntas que foram feitas, dizer que, se é do conhecimento do governador que a Polícia Militar faz atividades de investigação de deputados, o governador tem consciência e sabe que a Polícia Militar não faz isso, nem na Casa Militar e nem na Polícia Militar. Jamais foi solicitado e jamais lhe foi informado. E quem tiver essa acusação é que faça o ônus da prova. Não tenho nada a dizer sobre isso, infelizmente, né? Queria até poder me prolongar mais nesse assunto, mas, infelizmente, eu não tenho nada a declarar sobre isso. Tem outras perguntas aqui, que quais as conclusões de que o Serviço de Inteligência chegou acerca do episódio conhecido pelo atentado do Buriti, e outros estão prejudicados. O laudo pericial é responsabilidade da Polícia Civil também. Então, eu encerro, nesse momento aqui, as perguntas que foram elaboradas. Eu esclareço que todos os deputados poderão, depois das inscrições, fazerem a réplica, que poderá ter dos convocados a tréplica. Eu quero dizer que estão presentes nesta casa, estão na galeria, os alunos da Escola Classe 308 Sul, acompanhados pelas professoras Guiomar, Soraya e Violeta.